Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina e agora o Luciano Nagel, que tem nos acompanhado diariamente. É isso mesmo. Mais uma vez, bom dia, Luciano, que está falando conosco direto de Porto Alegre e nos traz agora, Eliane, um panorama sobre o trabalho de voluntários, né, que estão sendo indispensáveis para se ajudar as pessoas mais vulneráveis, muitas em situação de vulnerabilidade, ajudando o próximo, e muitos resgates também sendo feitos em relação a animais. Luciano, mais uma vez, bom dia. Oi, mais uma vez, então, bom dia, Carol, Raíssen e também a Eliane participando conosco aqui na Rádio Eldorado. A novidade é que a temperatura em Porto Alegre subiu agora um pouco, está mais, digamos assim, um pouco mais quentinho, 12 graus neste momento. Amanhecemos com 8 graus em Porto Alegre, agora faz 12 graus, tempo ensolarado. E os veterinários que estão trabalhando como voluntários nos resgates de animais, em frente à maior enchente de Porto Alegre, desde 1941, estão completamente exaustos e emocionalmente sobrecarregados, como desabafa muito emocionada a médica veterinária Sheila Soares, de 38 anos, daqui de Porto Alegre. Eu tô vendo o veterinário colapsar, tô vendo as pessoas colapsarem aqui, largar, não consigo mais, olha aí, chegou 9 gatos agora, só tô eu e o colega. E aí o que eu faço aqui, como é que eu vou atender 10 gatos lá, 9 gatos lá? É o pitbull, tá muito magro, extremamente desidratado, sei lá quantos dias ficou sem comer, na chuva, não tá conseguindo levantar, entendeu? Aí eu vou largar ele aonde agora, para ele se restabelecer, para ele comer, para fazer exame? Como é que eu vou largar ele aqui em cima da mesa? Olha a estrutura que a gente tem. Isso daqui tudo foi conquistado pelos veterinários. Medicação, tudo, tudo nosso. Precisa de ajuda, de uma ajuda maior, entendeu? O trabalho da veterinária Sheila foi acompanhado pela reportagem no final da noite desta segunda-feira, embaixo do viaduto da Assis Brasil, aqui na zona norte de Porto Alegre, que é um dos 3 pontos de resgates que ocorrem em Porto Alegre. Enquanto ela e um voluntário prestavam os primeiros socorros a esse cão da raça Pitbull, que estava totalmente debilitado, outros socorristas bem dedicados chegavam às pressas com mais gatos, cachorros, muitos já sofrendo com hipotermia e também debilitados, completamente encharcados, tremendo de frio. Eu conversei com uma voluntária que preferiu não se identificar. Ela relata o desespero de salvar um cão e clama por mais ajuda, em especial pelos proprietários de clínicas veterinárias particulares. Pedindo, pelo amor de Deus, uma vaga nas clínicas aqui de Porto Alegre, veterinário, por causa de um cão que está quase morrendo. E eles estão cobrando. As clínicas que até então são voluntárias estão cheias. E que são 2, 3 aqui em Porto Alegre, na região de Porto Alegre. As demais todas estão cobrando. A veterinária chegou a chorar agora. Para vocês terem uma ideia, o valor cobrado para atender um animal desses resgatado gira em torno de R$ 2.000 a R$ 3.500. Eles estão cobrando nessas clínicas veterinárias. Desde o início das enchentes, cerca de 5.000 animais foram resgatados somente aqui na capital gaúcha por socorristas. Eu conversei com a médica veterinária de São Paulo, Débora Ambrósio, ela que tem 32 anos, e mais uma amiga. As duas vieram de avião com apoio da Força Aérea Brasileira. Outras 5 amigas delas, de São Paulo, também todas veterinárias, viajaram de carro até Porto Alegre aqui. Levaram 16 horas para chegar à capital gaúcha. As voluntárias chegaram recentemente para ajudar e trabalhar junto com a Débora, que relata uma de suas dezenas de resgates realizados na noite durante este domingo. Fui no barco junto, hoje resgatar, porque eram 2 Rottweilers. Mas aí chegou lá, um era muito, muito bravo, a gente tentou sedar tudo, não caía de jeito nenhum, então a gente trouxe esses 3. Um pitbull que não estava andando, estava extremamente magro, que não tem dono, e esses 2 que tinha. E graças a Deus os tutores já estavam aqui, já estavam querendo pegar eles já.
Os socorristas, veterinários, enfim, eles estão enfrentando condições desafiadoras realmente aqui em Porto Alegre, no local de onde falo, para salvar vidas de todas as espécies de animais. Entre eles, como eu citei, cães, gatos, pássaros, porquinhos da Índia, para vocês terem uma ideia, porcos, tartarugas e até cavalos. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano, pelas informações e esse recorte, né, também dessa assistência que está sendo dada ali no Rio Grande do Sul. Bom, Eliane, pensando um pouco nas questões práticas e econômicas, nós temos o presidente Lula se articulando bastante em Brasília junto com alguns ministros, anunciando a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União por pelo menos 3 anos. E também fez uma reunião ministerial de emergência colocando um freio de arrumação para as medidas que estão sendo anunciadas, aparentemente sem um alinhamento lá de Brasília. Vamos ouvir. E cada ministro que for falar, ou cada ministra, tentar falar sempre a mesma coisa que está acontecendo, não ficar dizendo coisa que não está acontecendo, ou ficar inventando coisas que ainda não discutiu. Ou seja, não dá para cada um de nós que tem uma ideia anunciar publicamente uma ideia. Uma ideia é um instrumento de conversa no governo para que a gente transforme a ideia numa política real. E aí, Eliane, como é que se alinha tudo isso? Pois é, além disso, o presidente Lula também lembrou aos ministros que eles não podem ocupar o espaço do governador Eduardo Leite. O Estado tem um governador. As medidas não podem ser determinadas e impostas por Brasília. Ou seja, é um trabalho conjunto do governo estadual com o governo federal. Não é o governo federal e o ministro chegarem lá e dizerem, olha, vai ser assim, vai ser assado. Não. Né? Há uma concentração uma coordenação dos esforços no governo estadual. Agora, o presidente Lula, que já foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul, inclusive a primeira delas já no segundo dia da crise, a primeira enchente, né? Primeiro, o início da tragédia foi no feriado do dia 1º. O Lula estava em São Paulo, voltou para Brasília no mesmo dia, já fez uma primeira reunião com a equipe dele, já às 7 horas da manhã do dia seguinte, já estava a caminho do Rio Grande do Sul. Depois ele voltou lá e agora está marcada para amanhã mais uma ida do presidente Lula ao Estado. Ontem, o presidente manteve aquela mesma forma de chamar o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Edson Fachin, para uma reunião virtual com o governador Eduardo Leite, e foi anunciado foi um anúncio muito importante, porque o governo federal está suspendendo o pagamento das parcelas da dívida do Rio Grande do Sul com a União durante 3 anos. E como explicou o ministro Fernando Haddad da Economia, da Fazenda, além da suspensão do pagamento, também serão suspensos os juros do estoque da dívida, ou seja, do que tem de dívida fora a parcela que teria sido paga. A ideia do governo, né, a proposta é usar os recursos que seriam pagos ao governo federal num fundo exclusivamente para recuperação do Estado. Durante 3 anos, isso vai dar um valor aí em torno de 11 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. A situação continua sendo muito grave, né, muito complexa, né? A expectativa é de que hoje o Guaíba ultrapasse o recorde de cheia, né? O recorde de cheia que foi agora nessa crise foi de mais ou menos
5,34, 5,34 metros, e agora a perspectiva, a previsão é de que a altura do Guaíba ultrapasse 5,5 metros, ou seja, né, a situação continua muito grave, as imagens são muito chocantes, né, o asfalto todo quebrando, se partindo em vários pedaços, né, as casas sendo levadas, aliás, não só no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, e ontem eu estava conversando eu fui no lançamento do livro, um livro de coletânea de artigos coordenado pelo embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador brasileiro em Washington, inclusive, agora é aposentado, e ele representa os produtores de trigo, e ele estava contando que a grande maioria dos produtores é de pequenos produtores, e todos estão com as suas empresas alagadas, os equipamentos são muito pesados, ficam sempre no térreo, estão sendo muito atingidos, e eles são produtores de trigo. Trigo produz pãozinho, ou seja, além da perda de produção e de abastecimento de arroz, né, agora você tem também gravemente uma ameaça ao pãozinho, aquele pãozinho que todo brasileiro de norte a sul come no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, muita gente inclusive no jantar. Ou seja, gente, é uma situação de crise, e o governo federal pode se criticar daqui uma coisa dali, mas o Lula tem sido incansável e o governo todo está mobilizado. Os ministros de todas as áreas, todo mundo pensando como ajudar, como fazer. É claro que isso tem um custo. O equilíbrio fiscal saiu da pauta, né? Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política com Eliane Cantanhede, agora para falar sobre políticos, principalmente bolsonaristas, políticos, hein? Fora as outras checagens que a gente vê diariamente aqui no blog Estadão Verifica, que é o serviço do Estadão, de postagens de seguidores, né, simpatizantes que divulgam mentiras. Mas tem políticos atuando fortemente na divulgação de fake news nas enchentes. É uma enchente também de notícias falsas, né, Eliane? É uma enchente criminosa, né? Criminosa, é um verdadeiro caso de polícia que está acontecendo no Brasil. Enquanto você vê as veterinárias viajando 16 horas por terra, né, nessa crise toda, desesperadas, ajudando, né, as pessoas levando jet ski para ajudar a resgatar pessoas, né? O Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, todo mundo mergulhado para ajudar as pessoas, né? Uma verdadeira união nacional. Você tem do outro lado uma união para desacreditar as ajudas, para desacreditar os esforços, para mentir. Mentira, nesse caso, gente, pode matar, né? Matar, é um atentado à vida, né? Então, você tem agora o partido PSOL, né, entrando com uma ação contra 7 parlamentares, basicamente do PL de Jair Bolsonaro, por fake news. Eles foram à tribuna da Câmara difundir fake news, né? Além disso, eu já citei aqui o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que é o mais bolsonarista de todos, né, também difundindo fake news. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sabe, é uma coisa assim lamentável, criminosa. Inclusive, a deputada que é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né, que é a Carol, eu nunca me lembro o nome dele, mas é Carol Detoni.
né, que é do PL, enfim, existe aí, claro, uma organização, uma coordenação para divulgar fake news, porque o mais importante para essas pessoas não é salvar vidas, não é recuperar o Estado, não é cuidar das pessoas que estão desabrigadas, não é para cuidar dos animais, não é impedir novos rompimentos de barragem, deslizamentos. Não. A prioridade delas é desacreditar quem está trabalhando para ajudar e para impedir que a tragédia seja ainda pior. Ou seja, é a ideologia acima da humanidade. Mas, olha, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão pagar, porque a Polícia Federal está investigando, a AGU, a Advocacia Geral da União, está em cima e isso não pode ficar assim, né? Assim como difundiram cloroquina na pandemia, não use máscara, não se vacine, com efeitos deletérios até hoje, com o índice de vacinação caindo, não bastou na pandemia, que teve mais de 700 mil mortos. Eles agora voltam à carga. Isso é de uma gravidade enorme, porque, por exemplo, só a fake news do governador Jorginho Melo teve quase 3 milhões de acessos. Então, vai para um YouTube, vai para o Instagram, vai para o X e dali se multiplica pelas redes do WhatsApp. Gente, desumano. Uma coisa dessas, nós temos que ficar. Eu acho, inclusive, que está na hora de fazer aquele consórcio, refazer o consórcio de imprensa para repetir o que foi feito na pandemia, para evitar que as fake news, as mentiras escabrosas suplantem a verdade, a realidade. Uhum. Então, acho que, o Brasil que se une para salvar o Rio Grande do Sul e salvar vidas, tem que também se unir, né, em indignação, em protesto contra esse tipo de crime. Eliane, no meio de tudo isso, saiu o balanço da Petrobras, né, e a distribuição do lucro de 23 bilhões de reais nesse primeiro trimestre, o que representou uma queda de quase 40%. Pois é, 38% de queda no lucro da Petrobras. Isso é uma péssima notícia. Claro que você tem fatores que são fatores objetivos, né? O aumento do dólar, por exemplo, né? A situação internacional. Você tem vários fatores objetivos, mas é claro que por trás disso também tem aí a posição errática do governo Lula e do próprio Lula, né? O Lula que queria intervir na Petrobras, intervir até na Vale do Rio Doce, que é privatizada, que foi decisivo para suspender a divisão, a distribuição de dividendos extraordinários. Enfim, o governo precisa se ajustar, né, e parar de dar sinalizações para a população, para os investidores, para o mercado, sinalizações que são preocupantes de intervenção política, por exemplo, em preço de empresa pública e empresa até privada. Então, isso aí, essa queda de 38%, claro que, eu repito, tem questões objetivas sim, né? Mas fica como um alerta para o Lula, para ter mais cuidado na sua ação e nas suas manifestações e declarações sobre as estatais e até as empresas que já foram privatizadas.